Tem de gerar resultado. Falar o que o cliente precisa ouvir. Também. Vamos começar, então, a aula? Para saber, Pode eu ser. elenquei. Entender a dor do cliente, o Lucas falou. Tá certo também, Lucas, é bem isso aí. Eu elenquei 10 deveres de um gestor de tráfego. Primeiro, muito boa noite. Obrigada pela participação de vocês nessa aula. Essa aula é extremamente importante, porque a gente esquece que a gestão de tráfego ela é uma profissão. E toda profissão ela precisa ter muito claro quais são os deveres desse profissional. Então, esse é o grande objetivo dessa aula: apresentar para vocês quais são os deveres de vocês frente ao cliente. Porque o que é vendido aí da gestão de tráfego, né, é que é uma profissão muito fácil, que ganha muito dinheiro e que você precisa saber apertar os botões. Mas muito além de apertar os botões, a gente precisa muito entender o que é a profissão de gestão de tráfego, o que a gente está se propondo para o cliente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Que dentro desses 5 anos de profissão, eu já errei muito, eu já acertei, eu mudei de rota muitas vezes para entender o que eu precisava apresentar para o meu cliente, e isso foi fundamental para eu montar esse script de aula. Eu resgatei muita coisa lá sei lá, 2018, 19, 20, quando a gestão de tráfego não era tão popular quanto é hoje, para entender como até vocês, gestores de tráfego, conseguem se posicionar, olhar e enxergar os clientes de vocês. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser bem claro que a gestão de tráfego é uma profissão. Aqui. Então, a gestão de tráfego é uma profissão que tem deveres. Então, quando uma pessoa contrata vocês, ela previamente acredita que vocês vão dar o seu melhor. Não necessariamente ela vai saber quais são os deveres que você precisa se posicionar como gestor de tráfego, mas ela precisa saber que tu vai cumprir, né, pelo menos o script certinho de um gestor de tráfego. Porque em troca, né, do nosso trabalho, a gente tem uma remuneração. Então, o gestor de tráfego, sim, ele consegue uma boa remuneração. O gestor de tráfego, ele sim é bem remunerado, mas a gente só é bem remunerado quando os nossos deveres, né? A gente tem os nossos deveres muito concisos. E a partir disso, a gente consegue entregar resultado, a gente consegue entregar performance, e assim a gente escala a nossa precificação, que foi uma das aulas anteriores que a gente teve aqui na comunidade, sobre a precificação, como é que a gente se posiciona precificando. Um dos pontos é os deveres do gestor de tráfego, a gente saber se posicionar e entender o nosso valor. Eu elenquei aqui 10 deveres que nós temos, que passa desde otimização de campanha até emissão de nota fiscal, que às vezes a gente esquece que o gestor de tráfego é um profissional, é uma empresa, é urgência, talvez uma urgência, e que sim, ele precisa ter alguns deveres relacionados à tributação, que a gente precisa entender. Eu não sou contadora, eu vou trazer para vocês a minha experiência como gestora de tráfego, o que eu entendo como gestor de tráfego. Quem quiser pensar em relação de tributação, questão mais específica à contabilidade, eu sugiro contratar ou pedir um acesso a um contador para vocês terem uma melhor esclarecimento quanto a esse ponto aqui. Mas eu vou passar o que eu, gestora de tráfego, faço no meu dia a dia. Tem uma frase que, inclusive, a Priscila Zilo, ela usa muito no Instagram dela, que a Priscila Zilo, para quem não conhece, ela é uma lançadora, né? Ela faz esses lançamentos de infoprodutos que a gente vê no mercado. Ela, inclusive, é esposa do Pedro Sobral, que provavelmente a maioria de nós já conheceu, já assistiu pelo menos uma aula. E ela fala de uma frase que é de Santa Teresa, que eu acho muito legal e cabe muito aqui nessa nossa aula, que é assim, para quem não conhece, eu vou escrever. É justo que muito
O que muito vale. E o que isso significa? Que para gente, o que vale muito, custa muito. Então, na verdade, a gente não pode cair na ilusão que gestão de tráfego é só otimização de campanha e acabou a nossa profissão, é só isso. Então, é justo, né, que custe muito a gente performar, custe muito a gente conseguir, às vezes, trazer resultado para o cliente, custa muito, às vezes, a gente conseguir clientes muito grandes, com um ticket bom de gestão de tráfego, né, que sai ali daquela faixa de R$1.000, a gente consiga fazer upgrades cada vez maiores e escalar a nossa precificação. Por quê? Muito vale. Então, custa muito a gente chegar lá. Existe uma trilhazinha, né, que a gente precisa alcançar aos pouquinhos para que a gente consiga ter esse retorno. Então, eu gosto muito dessa frase, que é o que muito custe é o que muito vale. Então, não, é justo que muito custe o que muito vale. Então, essa frase é bem interessante. Quando ela falou, inclusive numa das aulas dela, eu achei que caberia muito na nossa aula de hoje, né? Entender que a gente precisa ter deveres para a gente chegar onde a gente quer. Porque tudo tem um ônus e um bônus, né? Não é só alegria, só ganhar dinheiro. A gente tem aí os nossos deveres como gestoras de tráfego. E aí, o que eu separei aqui para vocês? O primeiro dever, vamos ver quais são os deveres. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Inclusive, eu preciso de uma segunda tela aqui para mim, para eu conseguir organizar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me interromper, que aí eu consigo conversar com vocês. Caso contrário, eu não vou conseguir ver o chat, beleza? Então, quais são os deveres dos gestores? O dever número 1, que é o que todo mundo sabe, é gerar resultado. Gerar resultado é a parte número 1 de qualquer gestor de tráfego. A gente precisa gerar resultado para os nossos clientes. Então, qual é o papel do gestor de tráfego? Gerar resultado. Porém, o que eu prometi para vocês, que são 10 deveres dos gestores de tráfego, é... E os outros, Dani? Além de gestão, qual é o dever, né? Qual é o nosso processo? O segundo, que esse a maioria de vocês não faz. Olha, eu vou queimar minha língua aqui, se tiver mais de uma ou duas pessoas que façam isso que eu vou botar aqui, que é fazer um planejamento. Quem é que faz planejamento para o cliente aqui? Ninguém? Como assim planejamento? Em que Um sentido? planejamento é pegar pode ser um PDF, pode ser um Word, pode ser um PPT, montando o funil de vendas, apresentando o criativo, apresentando o copy, que mais? Apresentando a distribuição de verba que tu vai usar, falando qual é o objetivo de campanha que tu vai usar, montando toda a estratégia para o cliente e entregando. Quem é que faz isso? Eu faço. Eu faço também. Ah, isso aí, que mais? Quem mais que faz? Eu também faço. Queimei a língua! E como é que é a recepção desses clientes quando eles recebem esse tipo de material? A maioria dos clientes, Ah, eles gostam muito, porque, no meu caso, eu sempre entro numa fria, porque até a questão dos criativos, porque aqui eles confundem muito o gestor de tráfego com o social media. Aí eu faço tudo planejadinho. Tem até aqui, ó. Peraí. Tem até aqui um impresso. Ah, não vai dar para ver. Tá muito claro. Tem um impresso mas eu tô aqui. entendendo. Tem um impresso. Aí eu sempre envio, seja se o cliente for muito arcaico, não consegue muito ter visualização de e-mail ou caixa de mensagens, eu sempre imprimo e entrego, e eles recebem muito bem. Na verdade, ficam até surpreendidos, né? Porque eles acham que a gente vai fazer tudo sem eles saberem de nada, sem eles ficarem a par do que vai acontecer. Acham que a gente vai cobrar um orçamento tirado da cabeça, sendo que não é. O orçamento é dentro do que a gente vai gastar, vai fazer com a estratégia também
dentro do orçamento do cliente, porque tem cliente que fala, eu não tenho para gastar isso tudo. A gente faz o orçamento, fala, essa palavra aqui, chave, tá melhor colocado, você vai ter mais chance de aparecer, por exemplo, no Google, vai ter mais chance de ganhar o leilão, né? Então, a gente faz assim, assim, assado, coloco na biblioteca de anúncios, sempre procuro pegar os criativos e mostrar. Eles recebem muito, muito bem. Não, é isso aí, Matheus. Quando a gente apresenta um planejamento estratégico, apresentando o funil de vendas, qual é o canal que esse cliente vai passar, fazendo a distribuição de verba, que não é realmente uma coisa do além que a gente vai conseguir distribuir, né? Ter a aprovação dos criativos, às vezes o cliente não sabe o que vai rodar no anúncio, como é que vai rodar no anúncio, é fundamental. Até, primeiro, para o cliente ter a segurança que é o que a gente vai fazer, porque a maioria deles, muitas vezes, não sabe o que é gestão de tráfego, não sabe direito como é que vai aparecer o anúncio, eles precisam ter essa segurança. Então, um dos nossos papéis, um dos nossos deveres é apresentar e entregar segurança para o cliente, né? E um planejamento muito bem feito, ele vai proporcionar isso para o cliente. Então, a partir do momento que o cliente se torna seguro contigo quanto ao planejamento estratégico, com certeza ele vai ter segurança para aumentar talvez a verba, ele vai continuar contigo por mais tempo, porque ele enxerga em ti segurança. Então, um dos deveres, inclusive, né, um dos papéis do gestor de tráfego é a segurança. E a terceira? A terceira é o que todo mundo faz, que é gerar resultado e otimizar as campanhas, né? Então, outro dever, otimizar as campanhas. Vou botar aqui. Antes de você passar, só posso comentar um negócio legal que aconteceu? Tem um cliente que ele ainda não virou cliente, mas ele ficou super agradecido e eu tô achando que ele vai virar cliente. Ele tem uma loja de carros e a loja de carro dele é muito feia. É muito feia. Porém, as fotos são boas, ou ele tem um equipamento que tira boas fotos. Aí eu sugeri para ele retirar o fundo, que eu poderia fazer isso tranquilamente. Ele gostou muito, então, assim, pequenas coisas que a gente coloca, assim, no planejamento, porque apesar da foto ficar muito boa, o fundo, assim, é terrível. Então, acaba que polui muito a foto, polui principalmente em questão de carro. E ele ficou bem agradecido e eu tô achando que ele vai fechar. E pequenas coisinhas assim fazem a diferença mesmo. Não, faz a diferença, e aí eu vou chegar num outro ponto. Logo eu vou resgatar essa tua informação, porque no dever 4 eu vou falar um pouquinho disso. Primeiro a gente vai falar sobre otimização. Primeiro, que é um dos deveres que todo gestor de tráfego sabe que é necessário fazer, que é a otimização de campanha. Aí é a otimização de público, né? A otimização de criativo, palavras-chave, se for campanha de Google, de lance, de estrutura. Então, essa é o terceiro dever. É o dever mais óbvio, né? Além de gerar resultado, o dever mais óbvio, que é otimização de campanha. Que aí esse, eu acho que é amplamente conhecido por qualquer gestor de tráfego. Tem gestor de tráfego que não faz muito direito essa otimização, não troca o criativo lá do cliente, deixa rodando por um monte de tempo, as palavras-chave ficam lá performando de forma aleatória, mas é um dever muito importante, porque a gente só consegue escalar e otimizar as campanhas se a gente olhar com cuidado as métricas e entender cada perfil de cada cliente, né, e entender o que melhor vai se adaptar com cada cliente. Então, outro ponto muito importante é a otimização, extremamente óbvio. E aí, resgatando o que o Matheus, né, trouxe para nós sobre o over delivery, que é o termo que o pessoal do marketing usa, né, para gourmetizar quando a gente entrega mais para o cliente, né, o over delivery, é analisar e pontuar o cliente. Analisar e pontuar o cliente. O que seria isso, Dani? Então, seria o quê? A gente analisar, que foi, que eu acredito que tenha sido o Guilherme no início da nossa aula, tenha falado, que é analisar o cliente, né? Ver o site, se as tags estão bem feitas, se realmente o site está convertendo bem, se o site está rodando, se esse cliente tem uma verba legal para trabalhar. E, além disso, é um dever nosso analisar
pontuar esse cliente e mostrar para ele o que está certo, o que está errado, o que não vai fazer muito sentido nessa campanha. E aí, trazendo, né, esse momento para nós, deixa eu aceitar que alguém quer entrar aqui. Aqui. E trazendo essa informação de analisar e pontuar esse cliente, eu queria trazer um cliente, inclusive, que não deu muito certo, justamente porque eu, da gestora de tráfego, fazendo mentoria, dando aula, inclusive, para vocês. E esse é um dos objetivos da comunidade, eu não somente trazer resultados incríveis e maravilhosos, e mostrar também erros que eu cometi como gestora de tráfego, porque eu acho que a profissão realmente ela é mutável, e é uma questão realmente que é legal de compartilhar com vocês, porque é um conhecimento que talvez possa ajudar vocês em um outro momento. Eu peguei um cliente, uma historinha bem breve, eu peguei uma cliente em novembro, uma cliente que extremamente frustrada do mercado digital, ela não conseguia pegar gestores de tráfego, todos os gestores de tráfego, um gestor de tráfego fez uma bagunça no gerenciador de anúncios dela, um outro cobrou dela e não entregou, né, o projeto para ela de gestão de tráfego. Aí teve um outro que vendeu umas landing pages horríveis, que não tinha otimização, que não tinha nada. Então, era uma cliente extremamente frustrada, né, no mercado digital, que não conseguia ter equipe, ela tinha um redator e tinha um social media, eu e mais uma outra pessoa lá trabalhando com ela. E não era uma equipe concisa, muitas vezes. Então, tipo, não foi legal a parceria, justamente porque ela era uma cliente extremamente frustrada. A primeira coisa que eu analisei e pontuei com esse cliente foi que o site dela estava muito ruim a performance. Era um site que só jogava para o WhatsApp, então eu não conseguia instalar pixel dentro do site, eu não conseguia fazer uma tag, né, que é aquela página de agradecimento de um formulário de cadastro. Era uma campanha de captação, né, de leads, né, de conversão, e que jogava somente para o WhatsApp. O brand dela não estava legal, não estava comunicando para o público, o site dela não estava performando, e eu pontuei isso para ela, o site não está performando, não está legal. E aí uma das primeiras coisas que ela me falou, ela disse, eu acabei de mexer nesse site, eu não vou mexer nesse site. E aí eu falei, mas isso pode comprometer as nossas campanhas e tal. E ela assim, não, eu não vou mexer, vamos mexer nas campanhas, vamos mexer nas campanhas. De certa forma, eu errei como gestora de tráfego nesse ponto, porque, primeiro, era um cliente frustrado. Quando vocês pegam um cliente frustrado no mercado, é muito complicado. É extremamente complicado e muitas vezes, inclusive, é pesado para o gestor de tráfego, porque é um cliente de muitas frustrações. Então, às vezes, ele deposita muito em ti que tu vai fazer um milagre, né? Apesar que tu pode ter 1000 anos de experiência, tu pode ser o Pedro Sobral, sei lá. Mas, às vezes, só a gestão de tráfego, ela não vai funcionar, né? Se outros campos, né, outras frentes do negócio dessa pessoa, ela não vai, né, ir para frente. Então, eu conversei com ela, só que o meu erro como gestora de tráfego foi que eu não fui incisiva com ela quanto a mexer na landing page, e nem no brand dela, na comunicação. E a gente sabe que um bom anúncio, ele precisa ter um bom anúncio. E se ele direciona para uma landing page, essa landing page tem que ser de alta conversão para a gente conseguir converter. Caso contrário, as pessoas abandonam a landing page, as pessoas talvez nem cliquem no anúncio, né? Ou às vezes nem entendem do que exatamente essa pessoa está vendendo. E aí o meu erro com essa cliente foi justamente não pontuar e não ser incisiva. Porque muitas vezes a gente quer pegar o cliente achando que a gente vai fazer um milagre, né? A gente analisa, às vezes o cliente está todo errado, não vai funcionar. E mesmo assim a gente quer ser a salvadora da pátria, quer fazer a gestão de tráfego dar certo e de forma até um pouco romântica, querer trazer esse resultado para esse cliente que muitas vezes a gente não vai conseguir, né? E o tráfego, ele não é tudo. Né? Existem vários pilares no marketing digital, lembrando, né? O gestor de tráfego é mais um pilar do marketing digital. Ele não é o salvador da pátria, ele não vai ser o salvador que vai conseguir trazer resultados para um cliente que muitas vezes no orgânico não está convertendo.
né? Que o orgânico é o nosso termômetro. Se o cliente não está convertendo, não está interagindo, não está tendo um resultado no próprio orgânico, o tráfego, ele muitas vezes é potencializar o que já está ruim, né? Então, o cliente vai se frustrar, né? Muitas vezes ele não vai acreditar em ti. Então, eu queria trazer essa breve história com vocês e compartilhar esse meu erro, que foi agora em novembro, de não ter analisado e não ter pontuado e não ter sido incisiva com esse cliente e ter tocado esse projeto por mais tempo, que eu deveria ter encerrado a partir do momento que ela disse, não, eu não vou mexer em nada. A partir do momento que ela disse que não iria mexer em nada e queria montar a estrutura daquela forma, acabou que a gente rodou as campanhas e as campanhas não ficaram legais, a cliente começou a se frustrar cada vez mais, né? No final, eu indiquei para ela contratar uma agência, né? Uma agência com copywriter, que tivesse alguém de brand, alguém de gestão de tráfego, que fizesse um planejamento estrutural para ela, que apenas um gestor de tráfego e um social media não ia conseguir fazer e ter a captação de clientes dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado na parte de analisar, de pontuar, de brifar esse cliente das nossas condições, né, de gestão de tráfego. O que a gente consegue chegar e qual é o nosso limite. A partir do momento que o cliente não aceita, né, essas modificações, ou ele não está aberto a fazer essas modificações, é extremamente complexo. E aí acaba que a gente acaba se frustrando, a gente acaba se estressando, colocando, inclusive, em pauta se realmente a gente é bom o suficiente, né? Pô, eu tô dando aula e não estou conseguindo trazer resultado para esse cliente. Como assim? Como assim? Então, a gente precisa ter muito cuidado, ter muita sensibilidade de não ficar pegando clientes, né, só por botar dinheiro no bolso. A gente tem que ter muita sabedoria, inclusive, em aceitar os clientes. Inclusive, falando em aceitar, eu tenho que aceitar alguém que pediu acesso. Fala, Thiago. Legal você comentar que eu tô numa situação muito parecida. É um cliente de e-commerce que eu tô assim também. O anúncio tá bom, o preço tá bom do lead, mas não tá tendo nada de venda. E aí eu tô batendo a tecla em cima que é o site que tá ruim, porque tem um monte de lead indo pro site e adição ao carrinho, iniciei de checkout pouquíssimos. Aí eu tenho uma reunião semana que vem, acho que segunda-feira, com a pessoa, com a empresa. Aí eu vou meio que bater na tecla, assim, ou mexer no site, alterar, ou melhorar o Insta, talvez, ou encerrar as campanhas, né? Porque não adianta ficar gastando o dinheiro do cliente à toa também. A gente, como gestora, a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso cliente. Então, e essa conversa que tu está tendo de falar com o cliente e falar para ele, poxa, estou fazendo aqui o meu papel, tu tem que fazer o teu papel agora. Caso contrário, a gente não vai conseguir ir para frente. E eu vou gastar o teu dinheiro, né, à toa. Inclusive, eu já até compartilhei contigo, eu também tive essa conversa com um cliente há tempos atrás de e-commerce, que a página de vendas dele não estava rodando. E aí, o que eu faço? Eu, como gestora, eu não quero ficar gastando o dinheiro do cliente à toa. Se eu vejo que as pessoas estão entrando no site, as pessoas estão interessadas no site, porém, elas não estão comprando, né? E ali existe um funil, quando a gente faz dashboard de Data Studio, que agora já tem outro nome, né? Mas Data Studio, agora eu não lembro o nome. A gente consegue identificar quais são as páginas que estão com problema. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, até para apresentar para o cliente, que é justamente um dos nossos deveres, que é fazer um planejamento estratégico, um funil de vendas, né? Para que o cliente entenda. O que está na nossa possibilidade como gestores de tráfego é fazer as campanhas, né? Agora eu vou apresentar para vocês o quinto dever do gestor de tráfego, mas a gente vai chegar até um limite, né? A gente não faz milagre, a gente não é santo e milagreiro. Então, é muito importante vocês terem essa consciência, porque o que eu vejo muitas vezes é gestor de tráfego frustrado por clientes ruins, né? E é outro ponto, né? Estou dando um spoiler da nossa nona. É a nona, será? Do nosso décimo. No nosso décimo dever, que é definir o nosso cliente. Porém, a gente precisa realmente entender se o cliente faz sentido ou não para a gestão de tráfego. Nem todo cliente faz sentido potencializar a gestão de tráfego. Então, esse é o nosso dever, analisar, pontuar e entender se esse cliente faz sentido a gente manter na nossa carteira de cliente ou não. Às vezes, a gente fica muito assim, não, eu quero muito esse cliente, muito esse cliente.
Só que esse cliente vai te dar muita dor de cabeça, ele não vai performar, né? Nem todo o dinheiro faz sentido, né? Às vezes tu tem um FII mensal legal para te trabalhar com esse cliente, mas não faz sentido porque o trabalho que vai ter, né? O desgaste emocional muitas vezes que vai ter é complicado. Então, eu sempre sugiro analisar e pontuar o cliente e ser muito incisivo quanto o que a gente, como gestor de tráfego, tem o dever nosso de analisar e pontuar. Agora, cabe muito o cliente dizer que sim ou não que vai fazer essas alterações para a gente conseguir performar melhor, né? E aí é outro ponto. Se o cliente não der uma negativa em relação a isso, aí eu sugiro você repensar se de fato esse cliente faz sentido estar ou não na sua carteira de cliente, né? Então, é um ponto aí que realmente precisa ser analisado. E aí, o nosso quinto dever é solicitar criativos. O que é solicitar o criativo? É principalmente Facebook Ads, pode ser YouTube, aí depende muito da campanha, rede de display. Muito do que qual é a campanha que está fazendo, principalmente em campanha de Facebook Ads, é necessário a gente solicitar constantemente as nossas novos criativos. Né, a nosso terceiro dever é otimizar as campanhas. E uma dessas otimizações que a gente faz é testar criativo. Então, a gente subir aí no mínimo 6 criativos na campanha para a gente testar eles é muito bom, porque a gente consegue entender qual é a padronização dessa campanha. Se são campanhas novas, tu precisa no mínimo 6 criativos para te fazer rodar e fazer performar. Se essa campanha tem um criativinho só, é muito difícil de tu testar esse criativo e ver o que realmente faz sentido para ti. Eu assisti, inclusive, uma live do Sobral que falava justamente disso, que ele só sobe campanha se tiver no mínimo 20 criativos. Lógico que é bem distante da nossa realidade muitas vezes, né? Boa, 20 criativos que a gente mandar. Mas no mínimo 6 eu indico para vocês. Aí vocês podem mesclar, vocês podem botar, testar cor, né? Testar copy, testar formato de vídeo, testar formato de stories, testar outros tipos de formato, no caso stories não, porque é outro posicionamento, mas testar carrossel, por exemplo. Isso ajuda vocês a performar e trazer mais diversificação. Depois do momento, né? E quando a gente sobe uma campanha nova, geralmente aí tu fica cuidando de 2 a 3 dias para otimização de criativo, a otimização de lance e tal. Depois que tu chegou num amadurecimento de campanha, é só tu pegar a padronização dessa campanha para testar. Por exemplo, eu tô com uma campanha rodando na minha conta, que é aquele e-book, que provavelmente quase todo mundo aqui deve já ter pelo menos visto um anúncio ou visto eu divulgar nos stories. Aquele e-book está convertendo a 68 centavos o lead. Porém, eu venho desde novembro testar criativo. Constantemente criativo, constantemente criativo. Eu cheguei no meu criativo ideal. Agora, o que eu faço? Eu só vou testando cor diferente naquele criativo. Eu testei esses dias uma sombra diferente para ver se eu consigo performar. Então, a partir daí, eu já cheguei numa otimização a cada 7 dias. Eu não mexo todo dia naquela campanha, porque eu já cheguei na performance dela ideal, né? Eu já cheguei, inclusive, na minha meta. Minha meta era R$1, eu já estou convertendo a 68. Estou querendo chegar a 50 centavos aquele lead. Estou performando, fazendo mais testes para entender se eu consigo chegar nesse daí. Porém, eu estou com uma campanha quase 3 meses rodando. Então, é um amadurecimento de campanha. Né? A gente quer, às vezes, resultados imediatos. E nem sempre a gente vai conseguir resultados imediatos. Então, a gente tem que manter a campanha rodando. Deixa eu... Aqui. Já mais um colega nosso aí entrando. Tá. Quinto, solicitação de criativos, 6. Esse 6 aqui é outro calcanhar de Aquiles para gestores de tráfego. Quem aqui tem relatório ou envia relatório para o cliente? Podem falar aí para mim. Rapaz, eu envio, só que de uma forma diferente. Eu deixo lá no Google Drive bonitinho. Tu usa alguma plataforma? Não, eu só faço. Tipo assim, eu pego tudo do Facebook bonitinho e boto lá. Printa o dashboard? Não printo, não. Eu pego a planilha, eu pego o Excel bonitinho e faço um negócio mais caprichadinho. E o cliente entende? Eu acho que não. Matheus, tu envia relatório para o cliente?
Eu tive, Oi? graças a Deus, eu vi uma live do Sobral que ele disponibilizou um dashboard. E Do desde Data então, Studio? sim, É É o maravilhoso Lucas aquilo lá. Studio hoje, né? Faz um pra mim depois, faz um favor. aí Então, tem duas formas de vocês apresentarem um relatório para o cliente, que são as duas formas que eu apresento. Tem o DashGo, que é uma plataforma bem simples, assim, que tu consegue conectar Analytics, YouTube, Google Ads, Facebook Ads, o Instagram orgânico, o Facebook orgânico, o LinkedIn, se tiver, LinkedIn Ads, Pinterest, tu consegue vários canais de tráfego. E ele é um dashboard super simples, assim, que tu consegue. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito visual para o cliente. Então, o cliente, inclusive, tem textos, que ele monta textos para ti dentro desse dashboard. Se eu não me engano, é 10 ou 12 reais, se eu não me engano, por cliente. Então, se tem ali 1, 2, 3 clientes, tu consegue ter esse tipo de dashboard. E tem o Data Studio, que foi o que o Matheus falou. Studio, que é um dashboard lindo, maravilhoso, que ele é super lindo, super cheio de gráfico. Para quem é gestor de tráfego, ele é fundamental. Foi o Guilherme que falou que bota no Drive o relatório, né? Isso? Isso. Botou um drivezinho bonito. Eu vou... O que a minha sugestão aí para ti, Guilherme, para quem está me ouvindo também, relatório não é um depósito de métricas que a gente manda para o cliente. Isso a gente tem que se posicionar. E é um outro dever do cliente, do nosso, como gestor de tráfego, é envio de relatório para o cliente. Mas não é apenas somente enviar o relatório, porque o cliente, ele vai achar aquilo que... Sabe aquele meme da Nazaré que tem na internet rodando? Então, é tipo o meme da Nazaré. Ele não entende nada. E quando a gente não entende, quando a gente é leigo, é muito fácil eles pontuarem alguma coisa negativa dentro do teu discurso como gestor de tráfego. Então, eu sempre, alinhado ao relatório, eu sempre apresento com uma reunião com o cliente. Pelo menos 1 ou 2 relatórios, eu apresento o relatório para o cliente. Ó, essa métrica, ela faz isso. Essa métrica faz isso. Essa métrica, ela diz sobre isso. Ah, essa métrica fala sobre o teu site. Essa métrica é o teu custo de lead, o custo de aquisição. E eu apresento, eu desmembro todo o relatório para o cliente. Primeiro, lembra que para a gente manter o cliente por mais tempo, ele precisa estar seguro com a gente. E o relatório é um dos pontos que vai dar segurança e também credibilidade para o nosso trabalho. Porque ele vai dizer, poxa, o Guilherme sabe muito de gestão de tráfego. As minhas contas de gestão de tráfego estão muito em boas mãos, porque o Guilherme manda muito. Ah, eu não sei sobre gestão de tráfego, mas o Guilherme, ele sabe muito. Apesar dele fazer reunião comigo, não entendo muito, não é a minha expertise, mas ele super me ensina ali como é que funciona. O discurso dele e a credibilidade que tu vai passar para ele é muito diferente do que tu mandar lá no Drive, ó, tá lá. Muda teu discurso, muda teu posicionamento. Quando a gente mostra que a gente está cuidando da conta do cliente, que mostra que a gente realmente está interessado em entregar o melhor resultado, e a gente não está simplesmente rasgando o dinheiro dele, clicando num botão e colocando o dinheiro dele, e sim, estrategicamente, a gente entendendo o cliente, entendendo e fazendo as melhores tomadas de decisão dentro da conta, ele vai se sentir muito mais seguro, né? Então, a gente precisa sempre se posicionar que o relatório não é um depósito de métricas. Ele, sim, ele precisa servir para te mostrar a tua credibilidade, mostrar o que tu tá fazendo, né? Porque o relatório nada mais é do que o resumo do mês, muitas vezes, que a gente fez dentro da conta do cliente. Então, um dos pontos e um dos pilares fundamentais, os deveres do gestor de tráfego, é realmente apresentar, né, ter um relatório para o cliente. No dashboard, por exemplo, do DashGo, tu precisa gerar um PDF. Então, tu faz, né, dentro da campanha lá, tu gera o PDF e envia para o cliente. Aí tu pode apresentar. Ah, Dani, eu não consigo apresentar relatório toda semana para o cliente. Não precisa apresentar toda semana. O print do gerenciador ou o que tu faz, Guilherme, tu pode enviar. Mas tem um momento de apresentação de relatório a cada 15 dias, uma vez na semana, mandar um áudio para o cliente, mandar um relatório, mandar, ó, aconteceu isso e isso na campanha essa semana, é fundamental.
né? Eu faço isso toda semana com o cliente. Eu tiro um print do gerenciador mesmo. Toda segunda-feira é uma rotina que eu tenho de gestão de tráfego. Toda segunda-feira eu printo o meu gerenciador e mando no grupo, no caso eu tenho o grupo dos clientes, né? Mando no grupo e geralmente eu mando um áudio. Ó, fulano, essa semana o nosso custo de lead tá assim, a gente tem um CTR assim, o nosso CPC tá assim, gastamos tanto de verba essa semana, fizemos isso, troquei de criativo, eu dou um resumo do que eu fiz com ele. Ou seja, a gente está fazendo um demonstrativo das coisas que a gente fez. E aí ele se torna mais seguro, né? Então, poxa, a Dani segunda-feira vai me apresentar o relatório. Então, é uma ferramenta para a gente utilizar com sabedoria, né? Que é uma ferramenta super poderosa. A maioria dos gestores de tráfego não entrega relatório, não explica para o cliente o relatório, e eles ficam geralmente, né, perdidos. Então, é bem crucial e valioso tu apresentar esse relatório e mostrar para esse cliente tudo que tu está fazendo no mês. Até para justificar o investimento. Acho que uma das nossas aulas passadas, se eu não me engano, a gente tem que... Uma das frases que eu utilizei é que gestor de tráfego, ele não pode ser um custo para o cliente, ele precisa ser um investimento. Então, tu tem que mostrar que o investimento que ele está fazendo em ti, ele é valioso e ter você na conta dele é essencial. Então, só jogar a métrica lá não é essencial para ele, qualquer um faz. Agora, parar e fazer uma reunião com o cliente e apresentar tudo que tu fez, não é qualquer gestor de tráfego que faz. Então, tu vai se diferenciar no mercado se tu fizer isso. Alguma dúvida? Nada? Posso passar para o próximo? Eu tenho uma dúvida. Olá, boa noite. Olá. Sou o Nelson. Tu disseste que tinhas um grupo com os clientes. É um grupo onde pões todos os teus clientes ou um grupo para cada cliente? É um grupo para cada cliente. Cada cliente tem um grupo. Aí nesse grupo tem geralmente eu, pode ter um social media, pode ter o gestor, né, da empresa, pode ser somente eu ou só o social media, né, e o responsável pela empresa. Mas é essencial que tenha um grupo por cliente. Eu utilizo o WhatsApp, mas tem gente que utiliza o Telegram. Também são ferramentas que são bem legais para trabalhar e vai de acordo muito com o que tu entende que é interessante para ti, que se alinha com o cliente. Respondido, Obrigado. Nilson? Sim, respondido. Ok. Então, nosso sétimo dever é gerar nota fiscal. Para a gente sair de ser gestor de tráfego amador para gestor de tráfego profissional, aí deixa eu reduzir aqui que ficou feio. Para você sair de um gestor de tráfego profissional para um amador, né, qual é a diferença de um gestor de tráfego amador? O gestor de tráfego amador trata a gestão de tráfego com amadorismo, né? Não entrega relatório para o cliente, é um gestor de tráfego que não atende o cliente direito, né? Que tá realmente pensando somente no dinheiro no final do mês, né? Que o cliente vai entregar. Gestor de tráfego profissional, ele entende que a gestão de tráfego é uma profissão. É uma profissão e que ele precisa estar dentro, né, dos parâmetros de um profissional, né, que tenha realmente um posicionamento de profissional. Gerar nota fiscal não é só de cunho burocrático ou né, questão... Agora eu perdi a palavra, mas é questão burocrática mesmo. Quando tu consegue gerar nota fiscal, né, na tua prestação de serviço, tu te posiciona como profissional e aí tu consegue atender clientes maiores, né? Então, clientes, por exemplo, que exigem notas fiscais. Hoje, a maioria dos meus clientes exige nota fiscal. Então, porque são tickets maiores, né? Então, tributariamente, precisa, né? Que depois a gente, lá no nosso imposto de renda, lá, a gente é pego. Então, é importante vocês terem esse posicionamento de ter uma nota fiscal. Um MEI, que é aquele microempreendedor individual, ele super vale para gestores de tráfego, né? Então, gestores de tráfego podem sim fazer MEI. Agora,
aí é questão mais de contábil, mais de contabilidade, aí você tem que pegar o KNAI, que é quando vocês criam uma conta lá de microempreendedor, existe códigos de serviços que tu coloca dentro daquele e-mail, né, para eles identificarem que tipo de prestador de serviço que tu é, e aí tu coloca lá, aí tem que ver com o contador, e aí tu consegue ter essa geração de nota fiscal para esse cliente, mensalmente. E isso te gera credibilidade. Pô, eu canso de ver assim, Dani, tu gera nota fiscal? Gero. Então eu vou fechar contigo. Porque a maioria dos gestores de tráfego entende que a gestão de tráfego é um freela. E aí, um freela, aí a pessoa não se prepara para realmente pegar clientes grandes. Então, cliente grande vai existir nota fiscal. Se teu parâmetro hoje é pegar clientes grandes, você precisa gerar nota fiscal. Então, esse é um dos pontos aqui que eu sugiro que vocês tenham. E quem não tem, vai atrás de uma MEI aí, é R$60, R$70 por mês que tu paga. Quem não tem carteira assinada, é fundamental ter uma MEI, porque além de ter um respaldo jurídico, né, que tu tem contribuição do INSS, quem não tem carteira assinada, por exemplo, se fica grávida, consegue licença maternidade porque está contribuindo via MEI. Se tu se acidenta, se tem qualquer outro tipo de problema, tu consegue ter uma licença, não é licença, eu vou falar porcaria aqui agora. Tu consegue se aposentar. É um rolo assim. Eu sei que licença maternidade tu consegue, tem mais outros benefícios que tu consegue via MEI. Então, vai procurar se informar, caso tu não tenha, porque é muito, muito, muito importante. E nossa oitavo dever, deixa eu passar aqui. Nosso oitavo dever é: quem tem cliente que gera boleto? Quem tem me fala aí aqui no chat aqui. Quem tem cliente que gera boleto? É boleto ou cartão de crédito? Abram esses microfones, gente. Falem comigo! Cartão. Cartão? Tudo cartão? Meu tem boleto também. Quem mais tem boleto? Só nós dois, Thiago. Eita! Ó, o Danilo tem boleto também. Então, o boleto é, assim, o pesadelo. O Alan é cartão por aqui também. O boleto, ele é, assim, ó, meu Deus, terrível. Por quê? O que acontece no boleto? Acontece que o cliente esquece de pagar. Ele esquece de pagar, aí eu tenho que ficar cobrando o cliente. E assim, se der um bloco na conta, tu não consegue, se não conseguir recuperar a conta, aquele dinheiro morreu. Então, assim, ó, é bem complicado. Porém, é um dos nossos deveres, gestores de tráfego, ficar cuidando a verba daquela conta, para aquela conta não acabar e não acabar nossas campanhas. Então, outro dever chatíssimo, para mim é o dever mais chato de gestão de tráfego, é ficar gerando aqueles boletos que o cliente não paga, e eu pareço o seu Madruga lá do Chaves, cobrando o boleto dos clientes, e aí o cliente esquece, aí vai atrás do financeiro. Eu sei que às vezes é assim, ó, bem complexo. Porém, é um dos nossos deveres, um dos deveres mais chatos, né? Eu levanto a bandeira que todos os clientes precisam ter cartão de crédito, além de ser mais seguro, proporciona que a gente tenha, por exemplo, o aumento de verba, seja mais rápido esse aumento de verba, porque às vezes ao longo do mês a gente precisa, e aí quando o cliente é só boleto, a gente precisa emitir um novo boleto, aquele boleto demora, o cliente esquece para pagar o boleto, aí eu tenho que cobrar o boleto, aí aquela função chata pra cacete, mas que é um dos deveres nossos como gestores de tráfego, é gerar o boleto e cobrar o boleto. E cobrar o boleto. Vou botar e cobrar o boleto. Mas faz parte, né? Nem tudo é flores dentro da gestão de tráfego. Nosso penúltimo é o contrato de prestação de serviços. Vamos lá. Quem aqui tem contrato com o cliente? Abram esses microfones. Thiago? Eu faço. Faz? Guilherme, faz? Eu faço o quê? Eita, não estava prestando atenção na nossa aula?
No contrato de prestação de serviços. Eu não tenho contrato, não. Por isso que eu Como assim? Não, tem que ter contrato. Vou puxar a orelha aqui de quem não tem contrato. Gente, dever do gestor de tráfego profissional é ter contrato de alinhamento de expectativa com o cliente, contrato de quanto que ele tem que te pagar, porque depois ele te dá um calote e tu não tem nem como cobrar, porque não tem nada. Fala, Matheus. Essa semana eu dispensei uma cliente justamente por conta disso. Ela não queria fazer contrato. E aí, qual foi a tua justificativa? Eu falei, é muito bom, mas eu não trabalho assim. Eu trabalho de forma séria, de forma contratual, com um contrato mínimo, pelo menos de 6 meses, porque ela, pelo que eu fiquei sabendo, ela já tinha dispensado um gestor de tráfego, e é uma loja de carro também. Esse mês eu foquei muito em lojas de carro. Ela estava querendo fechar e sem contrato não, porque o outro gestor de tráfego estava conseguindo que essa loja vendesse 4 carros por mês, sendo que não é uma loja tão grande, né? 4 carros por mês, pela quantidade de verba que ela iria disponibilizar, é muito, muito mesmo. Sim. Mas eu imaginei que ela iria dar um upgrade e ia me dar um pé no traseiro. Eu falei, não, muito obrigado. Parabéns, Matheus. Parabéns. Tu te posicionou como gestor de tráfego profissional. Porque, assim, ó, não é fácil. A gente, gestor de tráfego, é sangue no olho, querendo cliente. E aí, tu antecipou a minha décima... Vou botar aqui já. A minha décima... Nosso 10º dever é definir nosso cliente ideal. Então, fazer uma prestação de serviço muito alinhada com o que a gente tem, né? Por exemplo, se a pessoa quer romper com o contrato, o que ela tem que fazer? Isso no contrato de prestação de serviço tem que estar alinhado. É 30 dias, tem multa de rescisão, não tem multa de rescisão, quanto que ela tem que te pagar e quando ela tem que te pagar. Porque nesse contrato, ela tem que me pagar todo dia 5. Dia 6, se ela não te pagar, tu já pode cobrar ela. Por quê? No contrato já está ali bem desenhado o que tu precisa, né? Quais são os nossos deveres e o que é o dever do cliente. Então, para mim, prestação de serviço precisa de um contrato. Mais uma vez, gestor de tráfego profissional tem contrato de prestação de serviço. Pode ser cliente pequenininho, aqueles clientes de comércio local, ou pode ser cliente de infoproduto, e-commerce, clientes maiores, com títulos maiores. Eles têm o mesmo valor. Eles precisam de contrato de prestação de serviço. E aí, como o Matheus já antecipou, a gente precisa definir o nosso cliente ideal, né? Que cliente que a gente quer? A gente tem aí um nicho... Eita! A gente tem um nicho que a gente quer atender. Eu quero, Dani, só atender, sei lá, restaurante. Tem um nicho definido que é restaurante. Dani, eu só quero atender e-commerce. Para mim, e-commerce é só esse tipo de cliente que para mim faz sentido. Dani, eu só quero atender comércio local do meu bairro. É um cliente ideal que tu tem. E aí tu vai focar. Quando a gente foca no nosso cliente ideal, é muito mais fácil da gente comunicar o que a gente quer. É muito mais fácil, inclusive, da gente conseguir fechar o contrato. Geralmente a gente acaba tendo aí um portfólio dentro daquele nicho. Ou se tu não quiser, por exemplo, eu não quero ter nicho nenhum, mas eu quero clientes de ticket de 1.000 a 1.500 reais. Esse é um tipo de cliente ideal que tu quer. Clientes menos de R$1.000 eu não quero mais. Eu só vou atender clientes de tickets maiores. Esse é um tipo de pensamento e de definição de cliente ideal. E aí isso ajuda muito. Onde é que tá aqui? E isso ajuda muito, né? Que tipo de cliente que a gente precisa, né? Então, definir o contrato de prestação de serviço é fundamental, unindo com o cliente ideal que a gente quer, né? Então, a gente definir isso, né? De quais são os nossos deveres, quais são os nossos posicionamentos como gestores de tráfego, é fundamental. E aí, para a gente retomar aqui, quais são os nossos deveres? Eu vou fazer uma breve recapitular aqui e depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, nosso dever é gerar resultado,
fazer um planejamento estratégico para esse cliente, com funil de vendas, distribuição, aprovação. Lembrando, planejamento é credibilidade, é mostrar o teu serviço antes de tu fazer o teu serviço, né? Então, gerar resultado, fazer um planejamento, otimização da campanha, que é o básico de qualquer cliente, de qualquer gestor de tráfego, né? Otimizar as campanhas de forma muito não é tranquila a palavra que eu quer dizer, mas muito pé no chão mesmo, saber fazer as estratégias, estudar como otimizar as melhores campanhas da melhor forma possível, analisar e pontuar o cliente. Sempre lembra daquela minha historinha que eu contei da minha cliente, que eu não pontuei e que eu super me frustrei, ela se frustrou, foi um cliente bem complexo e bem complicado de eu trabalhar, bem pesado para mim, porque não pontuei e não fui incisiva com esse cliente. Erro meu. Eu bato no peito para falar que foi erro meu ali naquele cliente. Não foi erro do cliente, porque ela não era a profissional da área, era eu a profissional da área. Então, não deu certo porque eu não fui incisiva. Então, esse erro é bom a gente entender e analisar para os nossos próximos, em ser incisiva e aí, voltando no nosso 10º dever, quem é o meu cliente ideal? É o cliente que quer me entregar tudo e não fazer nada, ou o cliente que está disposto a mexer e a ajustar conforme as necessidades do tráfego? Então, é outro ponto aí que a gente sempre tem que analisar. 5, solicitação de criativos. Nunca esquecer de sempre manter a constância de novos criativos, novos testes, para assim a gente conseguir performar melhor a campanha. Relatório para cliente, além de enviar o relatório, apresentar o relatório, porque é o resumo de todas as otimizações que tu fez das campanhas, de todos os teus resultados. Tem que apresentar, ter orgulho do teu relatório. Lógico que algumas vezes o relatório não vai ser do jeito que a gente gostaria, não vai ter os resultados que a gente gostaria, mas, pô, é nosso resultado, é o que a gente trabalhou para fazer. Então, apresentem para o cliente, mostrem para o cliente, para ele se sentir seguro. Gerar nota fiscal, que é sair do amadorismo e ir para ser gestor de tráfego profissional, se posicionar como profissional. Gerar boleto e cobrar o boleto, parte mais chata da gestão de tráfego. Contrato de prestação de serviço, vou puxar a orelha de quem não fizer contrato de prestação de serviço aí nas próximas aulas, eu vou perguntar. E definir o cliente ideal, que é o cliente que a gente mais gostaria, assim, de vislumbrar e ter na nossa carteira de cliente. Então, é bem importante a gente conseguir fazer essa definição de cliente ideal. E agora, gente, deixa eu interromper aqui. Dúvidas, perguntas, contribuições, que alguém quer contar uma história de algumas coisas que aconteceram. Esse é o momento. O Matheus sempre quer falar, Matheus, por que não quer falar hoje? É porque eu estou esperando alguém falar, porque eu queria perguntar algo da semana passada. Tá, vamos lá, esse é o momento de perguntas. Se ninguém tiver pergunta, o Matheus vai perguntar na semana passada. Esse é o seu momento, Matheus. Ninguém quis abrir o microfone. A gente tem que abusar desse momento, né? As pessoas ainda não entenderam a importância dessa aula. Olha, tem quase 200, eu estava vendo ali no nosso grupo. Elas não entenderam a importância dessa aula. Quem vem para a aula de toda quinta está um passo à frente de qualquer gestor de tráfego daquela comunidade. Então, tem que aproveitar, porque aula gravada é diferente da aula ao vivo, né? Porque a pessoa fica passiva, né? Ela pode ter pergunta, mas ela não vai conseguir me acessar para resolver as dúvidas delas. Aqui vocês têm essa oportunidade. Então, aproveite. Bora lá, Matheus. Falou tudo. Semana passada a gente disse sobre a consultoria, mentoria, e eu cheguei num valor que eu considero, assim, relativamente barato, porém os clientes estão achando caro. Uhum. Aí eu queria perguntar se, por exemplo, eu estou cobrando R$ 799 por 4 chamadas de vídeo ao mês. Se for para deslocar, R$ 999. Por quê? Não é apenas o combustível ou até alguma coisa do tipo. Mas, para eu deslocar daqui, eu vou estar retirando o tempo de um cliente. Então,
R$ 999. R$ 999 para ir até o cliente deslocar, ou R$ 799 a 4 chamadas no Google Meet. Eu Uhum. queria ver se realmente, assim, porque relativamente eu ainda sou novo na área Uhum. e eu fico um pouco inseguro. Será que eu posso manter, dependendo, manter esse valor, ou vocês acham mesmo que está bem caro? Eu não acho que tá caro, não. Eu acho que tá bem ok mesmo. O que que tu tem que fazer, minha sugestão, né? É que assim, consultoria vai ser qualquer pessoa que vai querer fazer e nem quem querer pagar, né? Porque vai muito do perfil do profissional né, que está conversando contigo, da pessoa, no caso. Tu sugerir um parcelamento, né? Tu chegou a sugerir um parcelamento para ele? Sim, eu até E não quis? aproveito. Não. Tá dada essa consultoria? Como? Tá Tá dado? dada? Eu Não reajustei todas quis. as minhas tabelas de consultoria agora. Sabe por quê? Um dos pontos, inclusive, foi um dos pontos que a gente conversou na última reunião, eu acredito que foi na última reunião, a gente tem que mostrar, pô, se tu gera resultado para o cliente, pô, esse valor que for investir em consultoria, ele com certeza vai ter de retorno, se ele aplicar tudo que tu for passar para ele na consultoria. Porque a consultoria é 40% tu e 60% o cliente. As pessoas acham que o consultor vai fazer milagre, e não vai fazer milagre. É meio a meio. Então, se ele se posiciona dessa forma, né? Se ele acha caro, esse valor eu não estou achando caro, tá, Matheus? Se ele achou caro, ele não é o teu cliente ideal. Né? Imaginei. Então é um dos nossos deveres ali, que é procurar o nosso cliente ideal. Se ele achou caro e se tu acha que esse valor é justo para te dar a consultoria, então esse valor não é caro para ti, não é caro. Agora, se o cliente não aceita, é porque ele não tem condição de pagar e ele não é o teu cliente ideal. E o que mais tem é gente procurando consultoria. Então, procura outro cliente que queira pagar o teu valor. E não Ô, baixa. Dani, o que é mais fácil para vender? É mais fácil vender consultoria ou o serviço em si? Depende muito. Depende muito do que, por exemplo, se tu tiver didática, porque consultoria tu tem que ter didática para dar, né? Então, é uma aula, a consultoria é uma aula. Então, primeiro tu vai ter que identificar o teu cliente, né? Tu vai ter que entender quais são os pontos que ele tem. E também vai ter que ensinar esse cliente a fazer a consultoria, porque o que é a consultoria? É tu levar o cliente do ponto A ao ponto B. Tá? Então, se esse cliente, se não tiver essa didática, esse molejo para conseguir trabalhar essa consultoria, falar com ele, é muito provavelmente que tu não consiga se dar tão bem em consultoria. Mas é a gestão de tráfego para o cliente. Então, depende muito do teu perfil como profissional. Tem gente que não quer ter essa obrigação de ter que ficar falando com o cliente, fazendo, né, essa consultoria. Às vezes as consultorias são mais longas, né? Então, vai muito do teu perfil como profissional. E só um momento, eu não tenho como meta pegar uma consultoria de um cliente que já não faz tráfego. O cliente ideal para mim, aprendi essa palavra agora, seria pessoas que já anunciam, né? E normalmente o dono ou a pessoa, o decisor, eles falam, não, você vai falar, é porque meu filho já faz, aí você não ensina ele, minha esposa já faz, hoje mesmo foi terrível, depois eu conto para vocês, mas, então, assim, fulano faz, fulano, mas tá caro, né? Assim, faz tudo errado. Então, assim, eu sempre procuro avaliar se ele já faz a consultoria, se ele já faz já anuncia tanto no Google como no Facebook, no Meta, né? Porque se pegar o cliente do zero, a consultoria não vai valer de nada, ele vai entender por lufas.
Aí é bem complicado. Então, por isso que a gente precisa definir o nosso cliente ideal. Que aí você consegue entregar o teu melhor resultado para aquele cliente. Caso contrário, realmente vai ficar aquela baderna. Tu não vai, o teu custo, né, de aula vai ser muito caro. E aí a cliente não vai tocar. Por isso que hoje, por exemplo, eu foco muito mais em consultoria para gestor de tráfego. Não gosto de fazer tanto para empreendedor. Porque geralmente o empreendedor ele tem tantas funções para fazer, tantas coisas para fazer, que ele acaba não aplicando. Consultoria é ótima, dá, tipo assim, eu com certeza eu entrego do ponto A ao ponto B para o cliente e conseguir performar. Mas geralmente o empreendedor, ele não tem esse tempo, porque é o que eu falei para vocês, é 40% a consultoria, né, a consultora, a mentora, e 60% o cliente, o empreendedor, ou o gestor de tráfego. O gestor de tráfego coloca muito mais a mão na massa do que geralmente um empreendedor. Então, hoje eu evito, né, eu faço sim, faço algumas consultorias, mas eu evito. Hoje eu foco muito mais em gestor de tráfego. Que aí eu também não fico tão frustrada, né? Poxa, já cansei de dar consultoria para empreendedor, a gente fez, sei lá, 5 mentorias, 10 mentorias, e aí eu chego para ela e aí, como é que tá as campanhas? Ai, Dani, não tive mais tempo de fazer. Precisa ir a consultoria, porque eu sempre gosto de resgatar os meus alunos para entender como é que é o momento deles, como é que tá as campanhas, se estão performando. E ela, guria, não tive mais tempo, faz tanta correria aqui na loja, tanta coisa acontecendo. E aí eu me frustrava, porque, poxa, né, não, nem é pelo dinheiro, nem pelo... Mas, assim, a pessoa gastou um tempo, gastou uma grana, e não tá performando, não tá botando em prática, né? E aí eu gosto muito de entregar o resultado e ver o cliente lá fazendo, performando, né? Aplicando as coisas que eu ensino, porque isso traz um gostinho muito mais legal, né? Principalmente para quem gosta de dar aula. E eu gosto de ver vocês aplicando, né? O Matheus mesmo me falou, acho que 2 aulas atrás, que trocou, né, o FII mensal dele por causa de uma das aulas que a gente falou sobre precificação. E, pô, isso para mim foi tipo ouro, sabe? Pô, deu certo, aquilo que eu falei, podia uma coisinha, funcionou para o Matheus, né? Esse é o posicionamento de um mentor, né? De alguém que está dando uma aula, né? Auxiliando. É a gente conseguir modificar pelo menos uma pessoa com aquilo que a gente está ensinando. E que bom que está dando certo, né, Matheus? Sim, e eu uso esse gatilho no pitch de vendas. Por exemplo, eu sempre falo com eles, olha, você não tem tempo para fazer isso. E o valor que eu estou cobrando não vale nem metade de um funcionário que talvez você poderia contratar. Você poderia contratar um gestor de tráfego, mas hoje o valor para contratar um gestor de tráfego, você não paga menos que R$6.000. Aí eu provo para ele que a gente tem que falar e provar, né? Sim. Eu provo para ele, olha, salário, FGTS, transporte, alimentação, e tudo, e ainda fora o gasto com o tráfego, né? Então isso tem funcionado bastante, porque ele não vai ter tempo, e também não vai querer contratar um funcionário. Exatamente, é os gatilhos mentais que contribuem aí para a nossa aula, né? A nossa prestação de serviço. Já um depoimento, né? As aulas aqui, eu acho que eu não perdi nenhuma, e assim, eu estou evoluindo bastante. O pessoal aqui, não, assim, eu não falo muito bem, assim, em público, mas eu absorvo, eu anoto, agora já estou anotando no computador, mas meu caderninho acabou, de tanto que eu anotei. Esse caderninho é só das nossas lives, então, assim, aproveitem mesmo, que é muito bacana. Obrigada, Matheus. Eu fico super feliz e acho que é realmente o objetivo da nossa comunidade, a gente se ajudar. E que bom que, de certa forma, que toda quinta-feira eu consigo te ajudar o pessoal que está aqui. Sempre 7h30 da noite, a gente aqui. Às vezes o Matheus é o primeiro a chegar. E só agradecer muito a vocês e dizer que estou sempre... Oi, Guilherme? Tem um problema ali. Muito obrigada. E, Matheus, estamos juntos aí, sabe que... Matheus, qual é o teu Instagram? Que eu tô há várias lives querendo te perguntar, porque eu tento te marcar e eu nunca lembro qual é o teu Instagram. Eu vou... Não é Matheus Bahia, né? Não,
Ah, pois é, eu fico procurando no Instagram para te marcar e eu nunca te acho. Eu já marquei, acho que vários Mateus errados e eles simplesmente me ignoram. Inclusive, quem quiser, o Danilo sugeriu poderia ser uma aula sobre contratos. Vou chamar alguém para falar com contratos, Eu quero. um advogado para ajudar vocês. Deixa comigo que eu vou dar. Ah, nunca que eu achar o teu Instagram, Matheus. Nunca que eu ia achar. Aproveitem. Eu vou fazer vou printar, vou tirar uma foto para publicar no meu Instagram, porque eu sou blogueira, gente. Coloquem aqui no nosso chat os arrobas de vocês, para eu não fazer que nem eu faço com o Matheus e marcar pessoas aleatórias. E coloquem ali para eu conseguir marcar vocês. Deixa eu fazer uma foto aqui, nossa. Eu sou blogueira, né, gente? Eu preciso. Oi? Não, eu tenho uma pergunta daí, mas pode tirar foto. Tá, deixa eu tirar foto primeiro, que eu sou blogueira. Faz todo mundo uma pose. Todo mundo com a pose. Valeu, pessoal. Deixa eu concluir. Eu vou dar tchau para vocês, mas só para eu concluir aqui, porque, né, como eu sou blogueira, eu preciso encerrar a reunião, porque isso aqui vai para o YouTube depois. Peraí. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima semana. Dani.